Olá! No MP Cidadão de hoje você vai ficar por dentro do trabalho do Centro de Pesquisas da instituição. E não perca mais uma edição da nossa série especial de entrevistas. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público, mais perto de você. A base do projeto MPRJ Digital é o chamado Núcleo do Conhecimento, que é integrado por 6 estruturas, entre elas o Centro de Pesquisas. Hoje nós vamos acompanhar o trabalho do CENP no quadro Por Dentro do MPRJ. O que é e o que faz o CENP-MPRJ? O CENP é o Centro de Pesquisa do Ministério Público do Rio de Janeiro. A nossa missão é produzir e disseminar evidências científicas para auxiliar a atuação dos membros do Parquet Fluminense. E o que a gente faz é usar a ciência de dados para buscar incentivar uma atuação institucional resolutiva e transparente, focada em atingir resultados efetivos para a sociedade. Eu coordeno esse centro desde fevereiro de 2019 e que eu saiba, o Ministério Público do Rio de Janeiro é o único Ministério Público do Brasil que teve essa decisão de fundar um centro de pesquisa dentro da sua estrutura e que é um centro de pesquisa que a gente trabalha muito próximo às outras coordenações do núcleo de conhecimento do MP. A gente hoje da forma que a gente está organizado, a gente busca pensar problemas complexos e estratégicos para o estado do Rio de Janeiro e focar em estudos e análise de médio e longo prazo. Então, hoje a gente tem 3 linhas de pesquisa. Uma linha é o sistema de justiça, na qual a gente busca promover a medição de atividades ministeriais dentro do fluxo de justiça, para promover uma reflexão de como a gente pode aprimorar esse fluxo, e pensar em novos arranjos institucionais. A gente tem uma linha também de segurança pública, que é um tema super relevante para o estado do Rio, onde a gente está dedicado em 2 eixos, um para estudar grupos criminosos violentos, né, que são esses grupos criminosos armados que detêm domínio territorial no Rio de Janeiro, como as milícias e as facções de drogas. Então a ideia é pensar em seus modos de atuação, gerar evidência sobre sua evolução e suas consequências no estado do Rio. E, por fim, a gente tem uma linha atualmente de infância e juventude, que a ideia é agregar dados de diversas áreas, seja de assistência social, de saúde, de educação, para estar acompanhando essas crianças e pensar em políticas preventivas e também auxiliar o trabalho da instituição. Nesse ano de 2020, a gente também teve algumas ações focadas de apoio à força-tarefa, né, do enfrentamento ao Covid-19, onde a gente aí produziu uma sistematização de evidências e ajudou aí na produção de dados sobre a pandemia. De forma geral, o que a gente faz, a nossa atuação, a gente pode produzir diagnósticos sobre esses problemas públicos relevantes para o estado do Rio de Janeiro, a gente produz e sistematiza evidência, a gente compartilha boas práticas de conhecimento acadêmico, a gente monitora indicadores de resultado da instituição e a gente apoia também a formulação de novas estratégias institucionais e fomenta a transparência pública. O que é o Projeto Farol? O Farol ele é uma ferramenta de gestão que foi construída com o intuito de orientar o processo de tomada de decisão dentro do MPRJ e gerar transparência acerca da atuação ministerial. Então, nosso objetivo é lançar a luz sobre a atuação das promotorias de justiça, produzindo indicadores capazes de acompanhar suas atividades. Então, dentro do Farol, na verdade, ele é um projeto que a gente estrutura métricas de medição, que são usadas tanto nos nossos relatórios quanto pela Coordenadoria de Análise. Então, dentro do Farol, a gente trabalha muito próximo da Subprocuradoria de Planejamento Estratégico para pensar o que seriam os resultados esperados pelas promotorias e junto com o que a gente tem feito no Farol, a gente começou pelas promotorias de atribuição criminal, então a gente tem trabalhado muito próximo ao CAU criminal e à Subprocuradoria de Planejamento para pensar quais são os indicadores que seriam adequados para medir o trabalho dessas promotorias
e a partir, né, de definições conceituais, a gente cria essas métricas que são usadas não só pelo SEMPE, mas também pela CADG nos trabalhos que elas têm feito. E aí agora a gente está focado em pensar em ferramentas de transparência pública e pensar como explicar para a sociedade esse trabalho que o Ministério Público faz e entregar métricas também do resultado do trabalho da instituição. Qual necessidade da instituição levou ao desenvolvimento do Farol? A ideia de que a gente precisa enxergar o que está sendo feito, o que está sendo produzido, que essa é o primeiro passo para a gente conseguir pensar em como aprimorar o trabalho da instituição. Quando a gente começa a colocar luz nos números, entender o que está acontecendo, a gente vai identificar casos de sucesso, a gente vai identificar pontos de melhoria e pensar também em como trabalhar diferente, como aumentar essa produção do trabalho da instituição. Uma coisa que é muito importante sempre ter em mente é que a gente no Brasil, no Rio de Janeiro em especial, a gente tem um volume, né, de problemas muito grandes. Pensando na área criminal, que é onde a gente está focado agora, a gente tem um volume de crimes muito grande. Então, a ideia aqui é olhar para esse volume e pensar as estratégias que estão sendo feitas atualmente, né? A forma de atuação é suficiente para lidar com o volume de crime que a gente tem? O que precisa ser diferente? É possível pensar em priorização, é possível pensar em ações distintas, é possível pensar em ações integradas com outros departamentos de justiça, com a polícia, para aprimorar isso. Então, olhar esses números, olhar a atuação institucional é fundamental para a gente pensar como aprimorar o trabalho da instituição. Como o projeto Farol funciona? De que forma auxiliará no trabalho de promotores do MPRJ? A ideia aqui, a complementação, esse trabalho é totalmente integrado com o trabalho que está sendo feito da CADG. A CADG ela busca entregar para o promotor uma plataforma que ele vai permitir acompanhar em detalhes tudo que se passa na sua promotoria, e o trabalho do SEMPE aqui é oferecer uma visão sistêmica. É como se a gente fosse dar um zoom out, assim, olhar para o todo e falar qual tem sido a contribuição agregada do MP, como essa contribuição ela é distinta por diferentes comarcas, por diferentes áreas de atribuição, por diferentes promotorias, e oferecer uma visão comparativa. Então, o que a gente buscará fazer, a nossa ideia é ter a produção de relatórios regulares, que são relatórios que podem ser tanto impressos ou vão estar disponíveis na plataforma MPRJ Digital, que está sendo desenvolvida também pela CADG, e a ideia é que a gente terá produções que serão para a gestão interna do MP e também produções que serão para a sociedade. Então, isso vai estar disponível tanto no site, o que será disponível para a sociedade vai estar disponível no site do MP ou nessa plataforma MPRJ Digital. Como o projeto Farol trará mais eficiência, resolutividade e transparência à atuação do MPRJ? O objetivo aqui é pensar como contribuir para a instituição estar pensando junto com os seus membros, né? Como pensar em ter um MP resolutivo, ou seja, que entrega mudanças reais para a população fluminense, né? Que ajuda a contribuir para uma melhor prestação de serviços públicos e para um sistema de justiça mais eficiente, que consegue processar seus casos, gerar os processos de responsabilização das pessoas que cometeram crimes ou infrações. E a forma de fazer isso é a gente pensar, a gente conseguir informar para a sociedade que instituição é essa, né? Explicar o que se espera dela, e explicar os resultados sobre a instituição. Então, é sempre o Ministério Público no Brasil tem um mandato constitucional muito amplo, né? Então isso lhes dá bastante poder e responsabilidade para estar aí ajudando a ter um serviço público mais eficaz, que consegue entregar mais para a população e também, claro, é um elemento fundamental dentro do sistema de justiça. É sempre importante ter em mente que vários dos problemas que afligem o Rio de Janeiro, como os que eu citei aqui, não são problemas simples de serem resolvidos, não são problemas que têm soluções triviais e fáceis. Então, acima de tudo, é um processo de reconhecer a sua complexidade e pensar em como poder ser diferente. E esse pensar e implementar, ele deve ser também sempre acompanhado
por monitoramento e avaliação de resultados para garantir resultados efetivos e estar sempre aprimorando esse trabalho. Quais iniciativas do SEMP-MPRJ nesse período de quarentena valem ser destacadas? Bom, a gente está aí totalmente... durante esse ano, a gente seguiu com grande parte dos nossos trabalhos, mas no primeiro semestre, principalmente, a gente apoiou a Força-Tarefa na produção de algumas evidências. A gente fez uma sistematização de evidências sobre questões ligadas ao isolamento social, né, em que medida ele era necessário e quais os estudos, o que os estudos apontavam sobre os impactos deles. A gente também está fazendo um projeto junto com o GAT e o CAU Saúde de ajudar a coletar as informações dos municípios pequenos no Rio de Janeiro, que a gente chama do Canal Saúde, que são municípios que a gente ainda tem muita dificuldade de ter informação sobre a evolução da doença nesses municípios. Então, a gente teve aí que fazer um trabalho de formiguinha de mobilização e coleta de dados primários. E a gente também fez, no início da quarentena, algumas análises com base no Disque Denúncia, que começou a receber muitas notificações sobre o cumprimento das medidas de isolamento social, para entender como isso estava acontecendo. Então, a gente atuou principalmente sobre demanda aí da Força-Tarefa. O MP Cidadão vai para um rápido intervalo. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Estamos de volta em mais uma entrevista exclusiva da nossa série especial. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Para isso, nós vamos contar com a participação do coordenador do grupo e promotor de justiça, José Alexandre Maximino Mota. Olá, doutor Maximino, seja muito bem-vindo ao MP Cidadão. Muito obrigada pela presença do senhor no nosso programa. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês. Doutor, o senhor poderia nos explicar o que é e como funciona o GAEMA? Ele possui membros afastados, promotores e procuradores que ficam responsáveis por casos de grande repercussão na matéria ambiental. Temos uma equipe de assessores jurídicos, de estagiários, de secretaria. É como uma promotoria de justiça padrão, seja ela na capital ou no interior. Qual é o diferencial? É que aqui nós funcionamos num regime em que o nosso acervo ele é muito mais restrito e selecionado quanto à magnitude e à relevância dos casos. Então, o GAEMA ele foi concebido para atuar nos casos de alta complexidade, quando o promotor natural, por exemplo, na origem, lá no interior ou na capital, com o seu acervo, que é muito substancial, é muito volumoso, não teria condições de se dedicar num gerenciamento de trabalho efetivo, dando a prioridade necessária em cada um desses casos de alta complexidade. Então, em maio de 2012, por força da resolução GPGJ 1744, foi criado o grupo, à semelhança do GAECO, que é o seu antecessor, para que, a partir desse momento, em 2012, quando se completava 20 anos da Rio 92, a gente estava na época da celebração da Rio mais 20, se desse essa resposta por parte do Ministério Público no enfrentamento, na atuação ambiental, seja sob a perspectiva preventiva, atuando no licenciamento de grandes empreendimentos, como também na perspectiva repressiva, na responsabilidade civil do infrator. E, vale destacar, a gente tem atribuição tanto para a atuação no cível, na matéria cível, e aí compreendendo inclusive a improbidade administrativa, quanto também na responsabilidade penal. Ou seja, o GAEMA ele pode oferecer denúncias e atuar em processos criminais, e isso tem sido feito ao longo aí dos 8 anos de criação e desenvolvimento do grupo. Doutor, e quais iniciativas e casos da atuação do GAEMA merecem destaque? Vou tentar fazer uma breve retrospectiva dos casos mais relevantes. Atuamos no licenciamento da linha 4 do metrô, quando o denominado tatuzão
perfurava as escavações na Zona Sul, e em determinado momento teve um afundamento do solo e cogitou-se, inclusive, de paralisar a obra sob pena de incorrer em risco, né, e sujeitar a risco inúmeras edificações num bairro bem adensado aqui na Zona Sul da capital, Ipanema. Então a gente atuou numa matéria super complexa, com o apoio do nosso grupo técnico de engenheiros, geólogos, para saber se a magnitude e a avaliação dos impactos no EIA-RIMA da linha 4, EIA-RIMA é o estudo de impacto ambiental, contemplaram prognósticos que admitissem o prosseguimento do Tatuzão sem oferecer risco à incolumidade pública. Então, do ponto de vista da estratégia, da atenção e da dedicação do grupo, foi um caso que muito nos consumiu, não só pela questão do cronograma olímpico, já que a ampliação da linha 4 do metrô, segundo as autoridades, seria fundamental para viabilizar a mobilidade urbana na cidade, como também no que se denomina, né, um legado na mobilidade para a cidade. Então era uma responsabilidade muito grande para permitir que o projeto pudesse prosseguir sem prejuízo, né, e sem colocar em risco a vida, a saúde e o patrimônio das pessoas. E esse caso também envolveu o licenciamento das praças, muitas praças tombadas que sofreram o impacto das obras. Em alguns casos foi necessário judicializar, em outros não. Outro caso envolvendo mobilidade foi a demolição do elevado da Perimetral, em que envolveu um gerenciamento de impactos na mobilidade muito complexo, inclusive para articular com os modais ou os modos de alta capacidade, como metrô, trem e barcas, já que a capacidade viária estava reduzida. Além desse, eu citaria o licenciamento do campo de golfe olímpico, que envolveu, no entender do Ministério Público, inúmeros danos ambientais na área em que foi escolhido, numa área de preservação ambiental Marapendi, com impactos subestimados. Citaria o caso do Autódromo de Deodoro, que se pretende até hoje fazer numa floresta de Baixada, um remanescente de Mata Atlântica ali em Realengo, na verdade em Ricardo de Albuquerque, Deodoro, e no que se chama de Floresta do Camboatá. Então, no passado, foi o primeiro caso do GAEMA, nós já conseguimos sensibilizar o judiciário que os estudos ambientais estavam subestimando os impactos que serão gerados caso se leve esse empreendimento adiante. E aí também, para encerrar, né, nesse rol exemplificativo, eu citaria o caso da Geosmina, que foi a contaminação da água no início desse ano de 2020, que comprometeu o abastecimento para 8 milhões de pessoas e demandou uma atuação bastante articulada, não só com o nosso grupo de apoio técnico especializado, o GAT, como também com a Fiocruz, com a Vigilância Sanitária, seja para monitorar a água, seja para avaliar as condições da Lagoa do Guandu, de onde vem o Paraíba do Sul, Guandu, Paraíba do Sul, que é um grande manancial do nosso estado, deságua no Guandu, que por sua vez oferece água para essa estação de tratamento que abastece a porção oeste da região metropolitana. Perfeito, doutor. Doutor, é possível ressaltar os principais desafios e as maiores conquistas do GAEMA na garantia dos direitos dos cidadãos fluminenses? Assim, é muito difícil o Ministério Público acompanhar a evolução de um plano, seja um plano municipal de saneamento, um plano diretor, um plano de mobilidade, um plano de resíduos sólidos, uma vez que essa descontinuidade faz com que avanços conquistados na gestão anterior sejam interrompidos numa gestão que assume a pretexto de vaidades ou de conferir uma marca pessoal. Nós estamos nos esforçando para mudar essa lógica, conseguimos alguns casos recentes, como o PDBG e o PSAN, em que gestores diziam, né, o Programa de Exposição da Baía de Guanabara e o Programa de Saneamento do Entorno, dizendo, olha, mas isso é uma agenda antiga, mas é uma agenda antiga que tem respaldo em lei, tem respaldo em decretos, então é uma política de Estado. Então, nós conseguimos conscientizar e repactuar obrigações com uma matriz de responsabilidade, o que compete à SEDAI, o que compete ao Estado, com prazos definidos e com, principalmente, e aí isso que eu destacaria, Juliana, com fontes de financiamento definidas, porque esse é outro desafio que o Ministério Público enfrenta. Agora, nós estamos bem aparelhados, bem assessorados, inclusive com seção de servidores do Tribunal de Contas do Estado, para poder acompanhar o empenho, a liquidação, o efetivo pagamento
monitoramento, ou seja, toda a tríade de despesa, inclusive o próprio orçamento, para chegar para o gestor, né, para abordá-lo e dizer, olha, por mais que você alegue aqui reserva do possível, que não tem recursos para levar adiante essa política, nós identificamos em dados públicos, compartilhados com o Ministério Público, que há sim recurso disponível. Então você acaba com contingenciamentos que não teriam qualquer embasamento legal para tanto, e esses desafios a gente acha que ainda vai levar tempo para extirpar. O meio ambiente, o direito ambiental, ele tem um caráter interdisciplinar com outras ciências em que o perfil técnico é fundamental para a correta interpretação das normas. E as maiores conquistas, eu acho que tem até a ver com a superação desses desafios que eu mencionei para você, que é desenvolver plataformas de monitoramento do orçamento e das finanças do Estado, articular com instituições outras, mas que nos ajudam, como a Fiocruz, nós fizemos um termo de cooperação com eles, com o Comitê de Bacia Hidrográfica, com o Tribunal de Contas do município, com o próprio INEA, né, por protocolos bem definidos com intercâmbio de informações. Citaria também parcerias com a própria Fundação Boticário, ou seja, essas são conquistas, né, que do ponto de vista do empoderamento, do fortalecimento institucional, muito nos engrandece, até para aprimorar a nossa atuação. Doutor, e agora entrando no assunto da pandemia, um momento muito difícil, como foi a atuação do GAEMA durante esse período específico? Algo em especial que o senhor gostaria de destacar? Na área ambiental, quais foram os principais impactos e no que tange especificamente ao GAEMA, quais foram os principais enfrentamentos? O primeiro, que foi justamente o que nos fez, em março, já se antecipar a própria escala, né, que veio a tomar a pandemia, naquele momento era mais embrionário, era mais incipiente, foi apurar se todos os municípios da região metropolitana, já que nós estamos inseridos aqui na capital, e o GAEMA ele não teria também condições de atuar em todo o estado do Rio de Janeiro, em todos os municípios, mas nós buscamos fazer uma atuação piloto que pudesse ser replicada para essas demais promotorias. E qual foi essa atuação? Saber se a companhia de abastecimento, a SEDAI, e o poder concedente estava preparado para garantir água para toda a população metropolitana. Por quê? Porque as autoridades de saúde pública e a academia e a ciência recomendavam, se você não tinha ou não tem um álcool em gel, é fundamental que você higienize as suas mãos com a água, com água potável e com sabão. Então, sem essa garantia de acesso à água potável, as medidas preventivas e de mitigação, a expansão, e o recrudescimento ou o agravamento da pandemia, elas estariam seriamente comprometidas. Não adiantaria campanha pública, informativa, se a pessoa não tem o básico, que é garantir a sua higiene, sua e da sua família. Então, o que nós fizemos foi indagar a companhia de abastecimento, as autoridades, se havia um plano de contingência em que se garantisse que os sistemas de abastecimento, desde a origem, lá na captação da água, até a ligação na unidade do consumidor, estivesse preparada para suportar um período de continuidade, além até do que a companhia estava acostumada a praticar. Não se poderia considerar descontinuidades de 72 horas no abastecimento como algo normal num período de pandemia. Então, nós nos antecipamos, infelizmente não foi possível obter um acordo, judicializamos, não só para obter um plano de contingência, como também ações concretas para garantir caminhões-pipas, abastecimento para moradores de rua, para lugares que não têm rede. Ou seja, nós não nos preocupamos só com áreas com rede de abastecimento, nós nos preocupamos também com os moradores que não têm acesso à rede, por caminhões-pipas, pias coletivas, caixas d'água coletivas, cisternas de alta capacidade colocadas nas comunidades. E o mais interessante, nós georreferenciamos todas as ouvidorias que chegavam ao Ministério Público e à Defensoria Pública sobre falta d'água e, por inteligência artificial com MP em mapas, criamos a mancha do desabastecimento. Então, assim que nós obtivemos a liminar, ficou muito fácil demonstrar para o judiciário
que, olha, é aqui que a mancha do desabastecimento está ocorrendo. É forçoso, é obrigatório e é urgente que a companhia de abastecimento e o poder concedente levem água para essa comunidade. E você monitorar o abastecimento aqui na capital, por exemplo, para 7 milhões de pessoas, não é nada fácil sem o uso dessa tecnologia. Então esse foi um desafio, nós conseguimos decisões favoráveis no judiciário, garantindo o direito humano à água em períodos de pandemia, em prazos em que, se a pessoa estivesse sem água, os réus deveriam restabelecer o serviço em no máximo 48 horas e garantindo o caminhão-pipa nesse período de interrupção. E, por fim, eu faço destaque, um caso triste de lembrar e um pouco pesado, que foi a questão do licenciamento dos cemitérios. Em determinado momento, chegou-se a cogitar incinerar corpos em unidades de processamento de cimento ou siderúrgicas ou petroquímicas, dizendo que o número de mortes ia ser tão grande que não seria possível enterrar em cemitérios regulares. Então algumas pessoas chegaram a cogitar, não é nem cremação, eu estou falando em incineração, como se as pessoas, se os corpos fossem rejeitos, como um coque, como um blend, numa usina de coprocessamento, que pudessem ser queimados como combustível. E nós, do ponto de vista humanitário, jamais poderíamos admitir isso, e até mesmo o sepultamento em covas rasas e coletivas, como aconteceu em alguns estados. Então nós nos antecipamos, buscamos todos os gestores aqui nos municípios, com altos índices de contaminação e morte, que poderiam ter esse problema de sepultamentos em covas rasas e sepultamentos que pudessem levar à contaminação do lençol freático e, consequentemente, aos mananciais de abastecimento público. Então você teria dois problemas, um problema humanitário e um problema ambiental com impactos sociais e socioeconômicos, que você poderia levar à paralisação do serviço de abastecimento por contaminação do necrochorume. Então conseguimos, numa atuação preventiva e muito forte, e propositiva também com os gestores, fazer com que o Instituto Estadual do Ambiente orientasse os municípios a licenciar a expansão dos seus cemitérios já instalados, de modo a evitar impactos ambientais do lençol freático pelo necrochorume, como também garantindo às famílias das vítimas um sepultamento digno nesse momento tão difícil. Doutor, muito obrigada por essa entrevista. Nós, infelizmente, vamos ter que encerrar. Eu aproveito para agradecer novamente a participação do senhor aqui no nosso MP Cidadão. Eu que agradeço, Juliana. É sempre um prazer enorme estar com vocês. Toda vez que me convidam, eu venho com muita felicidade e muito entusiasmo, e parabenizo a cobertura e a adaptação aos tempos difíceis que vivemos de pandemia, em não permitir que o MP Cidadão, mesmo com os impedimentos e as dificuldades de um contato pessoal que eu gostaria de estar tendo nesse momento com você e com a sua equipe, que ainda assim a entrevista se tornasse viável e com toda a qualidade que é característica do MP Cidadão. Então fica aqui o meu muito obrigado. Muito obrigada, doutor José Alexandre Maximino. E a gente vai ficando por aqui. Se você quiser rever este programa, entre no canal do MPRJ no YouTube. Aproveite para conferir os vídeos do canal, se inscrever, ativar as notificações. Nos acompanhe também pelo Twitter, Facebook e Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo. Você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso e-mail. O programa também está disponível em podcast, escute nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. O nosso próximo encontro é no domingo que vem. Uma boa semana e até lá!